Fala galera, beleza? Hoje vamos falar sobre sistema esquelético. Segura aí que a aula vai começar. Fala galera, fala galera! Então, como eu já tinha falado na parada, a nossa chamada, vou falar sobre sistema esquelético. Então, eu gosto desse sistema. Vocês gostam também? Então vamos entender um pouquinho do sistema esquelético, né? E tá todas as funções ali que... Bora lá ver? Então vamos lá. Funções do sistema esquelético. O sistema esquelético humano possui várias funções. Olha que legal! Sustentação do corpo, proteção de órgãos internos. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Produção de movimento em conjunto com os músculos. Legal. Produção de células sanguíneas. Olha que legal. Você sabia disso? Não, né? E armazenamento de minerais. Que legal, né? Então, galera, antes da gente começar aqui a aula, eu já comecei, dei uma introduçãozinha. Tudo que eu disser que não estiver em ambos, né, tanto livro, caderno, folha, por favor, anotem, fiquem atentos, porque tem coisas que o livro não tem, a folha não tem, informações que não tem assim. Então, a gente dá algumas informações, beleza, galera? Anotem, beleza? Tudo que não tiver aí, para o vídeo, volta, escreve, tá? Bora lá? Então, ó, o crânio, por exemplo, vamos entender aqui, ó. O crânio, por exemplo, protege o cérebro. As costelas protegem os órgãos internos do tórax, como os pulmões, coração. Realiza movimentos, né, possíveis graças à associação entre o sistema nervoso, o sistema esquelético e os músculos. Ou seja, galera, o nosso esqueleto, ele serve para várias e várias funções, como eu disse em cima. O crânio protege. Por que o crânio ali ele é pesado, ele é duro, né? Ele protege um órgão muito vital, que é o nosso cérebro. Se o nosso cérebro não funciona, a gente, né, empacota, vai pro saco, né? Aqui, ó, protege o cérebro, as costelas protegem órgãos, né? Os órgãos internos do tórax, ou seja, ele protege todos os nossos órgãos vitais também, que são os pulmões, coração, né? Estômago e vários outros, né? E o sistema nervoso passa por dentro das vértebras. Olha que interessante. Então ele é aberto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho aqui, ó. Tá vendo isso aqui, a vértebra? Isso aqui é a vértebra. O sistema nervoso passa por aqui, ó. Então ele tem uma radiação, né, de fibras nervosas que passam dentro desses buraquinhos. Que legal, né? Muito bacana. Então vamos lá, né? E tudo isso protege o nosso sistema, né? O sistema, e claro, da sustentação para aguentar o quê? A gravidade do nosso planeta, entendeu? O nosso corpo é preparado para a gravidade do nosso planeta. Quando a gente estuda os sapos e tudo mais, né, os anfíbios, quando eles conseguiram sair, né, falar um pouco de evolução, né, eles falam o seguinte, que os peixes começaram a ir para a terra, né, animais, e começaram a fazer o quê? Começaram a criar estruturas para sustentar o peso, né, da gravidade. Aí sim, aí que começou o que? Claro que isso não levou um dia pra noite, não foi de sexta para sábado, né? Isso aconteceu milhares e milhares e milhares de anos. E estamos aqui para, né, para comprovar algumas desses fatores. Vamos lá. Os ossos armazenam diversos minerais constituídos por elementos de cálcio, fósforo, fundamentais para o funcionamento das células e que devem estar presentes no sangue em quantidades adequadas. De acordo com a necessidade, os ossos liberam ou armazenam esses minerais, mantendo em equilíbrio a sua quantidade de sangue.
Ou seja, galera, o nosso corpo ele consegue colocar cálcio e fósforo dentro dos nossos ossos e na hora de precisar disso ele vai lá e ele retira. Ou seja, por isso que a gente tem que falar, toma para repor o cálcio e tal, não sei o que, porque ele consegue colocar e consegue tirar. Olha que interessante, né? Claro, conforme isso vai passando, o tempo vai passando, como você vai ficando mais velho, você não consegue mais, vamos dizer assim, repor na quantidade que você tinha, né? Na reposição que você tinha antigamente, quando era mais jovem. Por isso que a facilidade de um idoso quebrar um osso muito mais fácil. E quando quebra, para colar, nem super bom de cola. É brabo. Por isso que tem que tomar muito cuidado com os idosos. Ainda mais quando quebra o fêmur. A gente vai falar um pouquinho mais. Vamos passar para a próxima. Então, galera, ó, esqueleto humano. O esqueleto humano de um adulto tem cerca de 206 ossos. Os bebês nascem com um número maior de ossos, cerca de 270. Alguns desses ossos se fundem logo no tempo. Ou seja, galera, o osso do crânio é porque não tem como mostrar aqui, não sei se tem aqui, deixa eu ver se tem aqui. Olha aqui, tá vendo isso aqui? Ó? Essas suturas aqui, ó, escrito sutura, isso aqui é o crânio, né? Vocês podem ver que são várias suturas, né? Então, esses ossos aqui, quando o neném nasce, não é formado, ele não é formado de uma vez. Conforme o neném vai crescendo, esses ossos vão colando. Por que que não é rígido? Não é de uma vez só, né? Vem colado de uma vez só. Por quê? Quando o parto é normal, o neném tem que sair. Então, a cabeça, né? Ela é comprimida na hora de sair. Por isso que o nosso corpo já entende, quando nasce, tem que sair dessa forma. Para que o crânio passe, então ele dá uma murchadinha, né? Então ele fica um pouquinho murcho, aí ele passa. Conforme vai crescendo, esses ossos vão se colando e formando as suturas. Ok, galera? Vamos lá. Essa você não sabia, né? O esqueleto humano pode ser dividido em duas partes. O esqueleto axial, formado pelo crânio, pela coluna vertebral, pelas costelas e o externo. Ou seja, galera, o que está em vermelho é o esqueleto axial, é o que sustenta, né? Vamos dizer assim, o corpo, né? O esqueleto apendicular forma os ossos, né? Os ossos, membros superiores, escápula, blá, blá, blá. Todos esses ossos que estão em amarelo são o esqueleto apendicular. Quase que não sai, nossa. Apendicular. Ok, galera? Então, o nosso esqueleto é dividido em duas formas, assim, beleza? Axial e apendicular. Ok? Então vamos passar mais aqui, vamos lá. Tipo de ossos. Então, galera, os tipos de ossos. Os ossos do corpo humano podem ser classificados de acordo com o seu tamanho, formato, os principais tipos de ossos. Os principais tipos de ossos são curtos, longos, planos e irregulares. Os curtos são das nossas mãos, né? No caso, os ossos carpais, né? Os ossos da nossa mão são os carpos. Carpos e metacarpos. Ó, ossos curtos. Tem a espessura e comprimento de largura bem parecidos com muitos ossos do punho e do tornozelo. Então, são os ossos curtos. Os ossos longos apresentam um comprimento maior do que a largura, como o fêmur, locais na coxa, papapá. Ou seja, galera, o fêmur, né, que está na nossa coxa, ele é grandão. É um osso muito longo. Beleza? Ossos planos, né? Ossos planos são os ossos cuja a largura é maior do que a espessura, como os ossos do crânio e do externo. O externo é isso aqui, galera, ó. Tá vendo, ó? Osso do externo. Isso tá no nosso corpo aí, na frente, ligando as costelas aí. Cheio de cartilagem. Aqui.
Ossos irregulares são os das nossas vértebras, né? Seu formato não permite classificá-los com outras categorias. As vértebras que compõem a coluna vertebral e alguns ossos da face são exemplos de ossos, tipos de ossos, né? De irregulares. Quando ele não tem um formato específico, então ele entra naquela parada ali dos ossos irregulares. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as estruturas agora aqui. Isso aqui é um pouquinho mais complexo. Então, galera, vamos lá falar sobre as estruturas. Os ossos são formados por duas camadas. Uma camada externa, que é maciça, né? Tecido ósseo compacto. E uma camada interna, de tecido ósseo esponjoso. Mas depende do osso, tá? Composto de pequenas cavidades. Isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tem aqui o osso esponjoso, tá vendo? Ó? Ele é poroso. Já viu aquele soufflé? Como aquele bombom soufflé? Não tem aquele monte de buraquinho? Então, representa isso aqui. Aqui, vamos lá. Composto de cavidades. Os ossos apresentam células e vasos sanguíneos. E o material que fica em volta das células é composto de água, fibra e colágenas, né? Fibras colágenas e sais minerais cristalizados. No tecido ósseo existem células que fazem parte da estrutura do osso, células responsáveis pelas formações, pela formação dos ossos, e células que digerem os componentes dos ossos, e assim participam no processo do crescimento, desenvolvimento, reposição deles. Ok, galera? Os sais minerais cristalizados, como os ácidos, fosfatos, dão a resistência dos ossos. E as fibras colágenas e outros materiais fornecem aos ossos certa flexibilidade. Ou seja, galera, quando você cai de uma certa altura, o osso ele é totalmente rígido. Se fosse totalmente rígido, o que acontece com ele? Ele se quebra. Então, ele tem que ser um pouquinho maleável, ele tem que ser um pouquinho, né, maneiro, para ele cair e ficar tranquilo. Ok? Flexibilidade e resistência em fraturas. Alguns ossos podem conter medula óssea no interior do tecido ósseo esponjoso e na cavidade medular. Nos bebês, a medula óssea é composta completamente vermelha. Nela são produzidas as células do sangue, como as hemácias, as plaquetas, o glóbulo branco. Com o passar do tempo, a medula óssea vai perdendo essa função e passa a acumular gordura, sendo chamada de medula óssea amarela. A medula óssea vermelha continua sendo produzida nos adultos, somente em alguns ossos. Ou seja, galera, no fêmur ainda continua sendo produzido esse tipo de medula, entendeu? Então tem sangue correndo, muito sangue correndo no osso. Ou seja, esse osso, né, ele é muito grande. Então, se você quebra ele, provavelmente vai sair muito sangue. Então, por isso, como eu falei, quando o idoso quebra esse fêmur, extravasa muito sangue, então tem uma recuperação muito lenta. Então, o interessante é não deixar o idoso cair para não quebrar esse fêmur, pelo amor de Deus. Vamos lá. Crescimento. Durante a infância e adolescência, os ossos longos crescem tanto em comprimento, tanto em espessura, ou seja, ele cresce de altura e largura. O crescimento em comprimento dos ossos longos está relacionado à camada de cartilagem existente nas extremidades do osso. Essa camada contém células típicas de cartilagem que se transformam em osso quando estão velhas. Ao mesmo tempo, formas jovens dessas células se dividem, o que mantém a espessura da camada de cartilagem de tamanho relativamente constante. Assim, quando o osso cresce em comprimento, também cresce em espessura, como a formação de novas células ósseas específicas do osso. Beleza, galera? Vamos falar um pouquinho aqui de fratura.
Então, galera, vamos falar aqui um pouquinho agora de fratura. Ó, fraturas. Quando o osso quebra, dizemos que ocorreu uma fratura. A resistência dos ossos nem sempre consegue impedir a fratura em certos casos de trauma, né? No entanto, o osso fraturado pode ser reparado por meio de um processo que envolve diversas etapas. Observe o esquema. 1. As células especializadas começam a remover e digerir células mortas. Vem aqui, ó, começa a digestão, né, daquelas células mortas. Aqui o segundo, tecido cartilaginoso se prolifera ao redor da região fraturada, contendo células formadas de tecido ósseo. Olha que legal, ele começa a, vamos dizer assim, a reparar ali, né? Começa a colar com o super bonde. Vamos lá. O tecido cartilaginoso se converte em tecido ósseo. Olha que legal, galera. Ele começa a se faz ali, ó, converte, começa a ficar osso no lugar onde está fraturado. Ou seja, uma cola. O tecido ósseo torna-se mais organizado, né, e mineralizado, concluindo a regeneração do osso. Isso, quando a gente está jovem, acontece em 2 minutos. Quando a gente é mais idoso, ixi, demora. É comum que os médicos recomendem o uso de talas ao gesso, removendo a parte do corpo, né? Tirando aquela, né? Para não ficar, vai ficar ali mole, né? Para ficar bem legalzinho. Ficar rígido até colar, porque se você ficar se mexendo, talvez isso aqui não aconteça, né? Essas paradas aqui. Cadê? Fraturados, atala, blá, blá, e isso diminui a chance de o osso se mexer. Viu o que eu falei? Assim recupera 2 ossos, né? Ocorrem rapidamente a posição correta. Vamos falar um pouquinho de articulação. Isso aqui é um pouquinho chato, mas vamos lá. Articulação. Articulações. A região de contato entre 2 ossos ou entre cartilagens e ossos é denominado articulação. Pode ser móvel, semimóvel ou imóvel. Veja o esquema a seguir. Tipos de articulação. Imóveis, ou seja, não tem movimento. Não permite movimento entre os ossos. Articulação rígida. Olha aqui. Naquela pontinha do nariz em cima. É uma articulação rígida. Aqui é a continuação da cartilagem, que é o nosso nariz. Aqui, né, é uma articulação rígida, não tem movimento. Aqui, ó, articulação semimóvel. Permite pequenos movimentos. A nossa vértebra tem esses, né, anéis aqui, ó, que faz com que os ossos não entrem em contato um com o outro. Ok? Se isso aqui se perder, você sente uma dor tremenda, né? E aqui passa os cordões nervosos. Aqui dentro, tá? Como eu falei antes. Então aqui tem um movimento bem pouco, mas tem movimento. Tipo de articulação móveis. Permite movimentos, né, amplos, ou seja, articulações do nosso braço todinho, né, são articulações móveis. Ou seja, aqui tem discos, né, tem cartilagens legais para poder fazer isso funcionar. Enquanto articulações e os ossos são cobertos por cartilagem, que os protegem contra o atrito e o desgaste. Também pode estar apresentado o líquido sinovial. Esse líquido sinovial auxilia nessa proteção e facilita os movimentos ao lubrificar as articulações, né, as extremidades dos ossos, como se fosse um óleo. Aquele óleozinho que você põe no ventilador que ele está agarrando, é tipo isso aí. Ou seja, olha aqui, ó. Tá vendo? Isso que articula, o líquido tá aqui, ó. Tá vendo? Ele como se fosse um líquidozinho, né? Um óleo para manter lubrificado a nossa articulação. Ok? Então, galera, a nossa aula termina aqui. Ou
a nossa videoaula termina por aqui. Então, vamos para os exercícios. Beleza, galera? Até a próxima!